Programa É Tempo de Milagres, da Igreja Batista Milagres. Todas as segundas-feiras, às 21 horas. Para fazer seus milagres. Porque o Senhor ilumina a minha e a tua mente, nos dando o entendimento da sua palavra. E é essa palavra que nos leva para o caminho da vida. Aí quando a gente conhece a palavra, tudo se torna fácil, irmão. É fácil a gente obedecer às autoridades. É fácil a gente se submeter àquilo que muitas vezes nos é imposto pelo reino de Deus. Por quê? Tudo porque nós conhecemos a palavra. Você lembra do apóstolo Paulo? Apóstolo Paulo era um mestre da lei. Apóstolo Paulo era um homem que se tornara fariseu desde pequeno, instruído na doutrina, nas letras, e teve Gamaliel como seu mestre, um grande doutor da lei. Mas você vai ver que Paulo, acreditando que estava fazendo um favor a Deus e cumprindo a sua vontade, ele persegue os cristãos. No momento que ele tem um encontro com Cristo, Cristo agora abre-lhe o entendimento para que ele entenda a revelação da palavra. E você vai ver que Paulo, certo dia, ele está em uma audiência e alguém, quando Paulo começa ali a questionar, debater, um certo senhor está ali, ele não o reconhece, aquele senhor vai lá e bate na boca de Paulo, porque Paulo estava falando com ele de uma forma um pouco rude e agressiva, mesmo se defendendo. E quando aquele senhor bate na sua boca, o texto diz que Paulo lança uma maldição a ele, chama ele de parede embranquiçada, como se estivesse amaldiçoando ele para ser leproso. E o texto diz que naquele instante um advogado que estava na audiência olha para Paulo e diz: olha, como é que você amaldiçoa o sacerdote de Deus, a autoridade do Senhor? Paulo, na mesma hora, ele se corrige. Paulo olha para todos e diz: eu peço perdão, porque eu não sabia que ele era sacerdote de Deus. E a palavra de Deus nos diz que nós devemos ser sujeitos à sua autoridade. Irmão, essa atitude está lá no livro de Atos e ela é tomada não por qualquer uma, mas por alguém que conhece piamente a lei, por alguém que tinha conhecimento de sobra, mais que eu e mais do que muitos que se encontram vivos nessa terra nos dias de hoje. Paulo, no momento que é repreendido, mesmo ele sabendo que ele foi esbofeteado diante de todos ali, naquele momento ele se coloca debaixo da palavra. E ele diz: eu não sabia que ele era o sacerdote de Deus. Eu quero me corrigir agora. E Paulo, naquele instante, ele continua a sua defesa, mas ele não continua mais de forma agressiva como estava. Ele continua se defendendo, mas ele não está mais usando palavras rudes, porque ele entendia e tinha noção do que é autoridade. Eu quero dizer hoje para você, quem conhece a palavra de Deus, irmão, ele respeita pai e mãe. Quem conhece a palavra de Deus, ele respeita as autoridades dessa terra. Quem conhece a palavra de Deus, ele respeita os mais idosos e mais velhos. Quem conhece a palavra de Deus, ele respeita as autoridades eclesiásticas. Ele respeita todo e qualquer tipo de autoridade, porque a autoridade é constituída por Deus para quê? Para que a lei seja cumprida. Porque se a autoridade não te cobra concernente àquilo que está estabelecido em lei, a nossa vida se torna uma baderna. A lei não é só para limitar as nossas ações, a lei também é para que nós venhamos viver em harmonia e em paz. A lei também é para que nós venhamos ser protegidos. A lei só é ruim para fora da lei. Paulo, tentando resumir isso, o que é que ele diz?
que nós não devamos nada a ninguém, a não ser tão somente o amor. Você vai ver quando Paulo está falando de autoridade na carta escrita aos Romanos, o apóstolo Paulo diz que nós devemos praticar o amor, porque quem pratica o amor cumpre toda a lei. Quem pratica o amor não peca. Quem pratica o amor não faz o mal ao seu próximo. Quem pratica o amor honra. Até muitas vezes aquele que aos nossos olhos não merece honra. Você entende isso? Tem pessoas que muitas vezes acham que só devem honrar o pai ou a mãe, se ele foi ou se ela foi uma mãe ou um pai presente, ou se ele foi um bom ou uma boa mãe aos seus olhos. Mas eu quero te dizer uma coisa, a lei e aquilo que Deus determinou, o mandamento, ele não diz se o pai prestar, se a mãe prestar, você deve honrar, não. O mandamento diz, honra pai e mãe, para que se prolongue os teus dias nessa terra. Não importa o tipo de pessoa que ela ou ele foi. O que importa é que nós devemos cumprir o mandamento de Deus. E o mandamento de Deus diz que nós devemos honrar. E a gente vê, muitas vezes, as pessoas querendo honrar seus pais de forma recíproca. Eu só vou honrar meu pai se ele for bom parar comigo. Eu só vou honrar minha mãe se ela for boa parar comigo. Você deve obediência porque Deus determinou assim, meu querido. Ou será que nós honramos as autoridades dessa terra? Vou dizer melhor. Ou será que quando você chega em uma delegacia de polícia, você só honra e só é educado com aquela autoridade policial lá, se ela for educada com você? Não, meu querido. Lá a gente chega falando mansinho, porque lá a gente sabe que a nossa voz lá não vale nada. Lá a gente sabe que se a gente não for educado e conversar demais e querer dar de valente, a autoridade carrega consigo a espada para se impor. É o que Paulo dizia. E porque dentro de casa, com o pai e com a mãe, a gente pega o espírito do Hulk e da She-Ra e quer bater de frente. O mandamento diz que nós devemos dar honra. E se Deus mandou isso é porque Ele quer prolongar os meus dias e os teus dias nessa terra. Não importa o pai e a mãe que eles foram. O importante é o pai que Deus é com você. O importante é o que você faz para cumprir a vontade de Deus. O que eles foram, o que eles são, saiba de uma coisa, Deus é poderoso e é juiz para julgar cada um de acordo com a sua vontade. Nós é que não podemos sair de debaixo da sua bênção. Nós é que não podemos sair debaixo da bênção do Senhor, meu irmão. É isso que nós devemos entender. Quem é que perde? O texto diz, honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os dias na terra. Quando eu não honro, quem está perdendo sou eu. O pai e a mãe não está perdendo nada. Por mais que você esteja ferindo o coração dele, por mais que você esteja ferindo o coração dela, eles não estão perdendo nada, mas você está deixando de receber a bênção de Deus para a prolongação dos teus dias nessa terra. Aí é que está. Aí você chega no cemitério hoje, começa a olhar lá aquelas sepulturas e ver as datas dessas sepulturas mais novas. Aliás, pega a sepultura, vai para a região onde estão as sepulturas do ano de 2020, faz uma análisezinha lá, vê se quem foi mais enterrado foram pessoas idosas ou pessoas jovens. Eu vou te dizer que a grande maioria foi de jovens. E boa parte deles com menos de 20 anos. Filhos rebeldes,
filhos que não ouvem a voz dos seus pais, filhos que não ouvem conselho, que se acham donos de si e que acham-se que sabe tudo e podem fazer o que bem acha. Estão lá no São Jorge, no São João Batista. A mãe está triste, o pai está triste, mas nada pode fazer, porque o que podia fazer era aconselhar, porque ninguém tem como prender ninguém, nem abrir a cabeça para colocar o certo dentro do seu juízo. Mas eles decidiram seguir os seus caminhos de acordo com o seu bel prazer, como essas pessoas aqui estavam seguindo. Porque nesse mesmo texto aí, passando desse capítulo, você vai ver que uma tribo de Israel, a tribo de Benjamim, quase foi totalmente extinta. Porque eles não seguiram mais a lei do Senhor. Eles seguiam o seu bel prazer. E o texto diz que um levita, ele vai buscar a sua concubina na casa do pai. E passando pelas terras de Benjamim, lá anoitecendo, ele é convidado para passar a noite na casa de um senhor. E anoitecendo, os homens de Benjamim, onde a Bíblia chama de homens de Belial, homens ímpios, eles adentram, tentam invadir a casa daquele homem, até que pegam a sua concubina. Aleluia. E ela é abusada a noite inteira e vem a óbito. E vindo aquela mulher a óbito, ao amanhecer o seu esposo tenta acordá-la e vendo que ela está morta, ele indignado com a situação, porque aquilo não aconteceu fora das terras de Israel, aconteceu no meio do seu povo, no povo que era chamado povo de Deus. O texto diz que aquele levita reparte o corpo da sua mulher em 12 partes e envia para cada tribo de Israel, para que eles vissem o horror que a sua mulher tinha sofrido no meio do seu povo. As 11 tribos se levantam contra a tribo de Benjamim, pede para os líderes de Benjamim entregar os homens que tinham cometido aquele mal, e a tribo decide não entregar, decide apoiar o erro, porque naquele tempo não havia rei, e cada um fazia como achava melhor. Meu querido, tem muita gente aí que reclama da polícia, mas se a polícia não existisse, a coisa estava muito bagunçada. Nós sabemos que há o bom e o mal profissional em todo e qualquer tipo de instituição. Há o bom e o mau pastor no meio da igreja, há o bom e os maus irmãos no meio da igreja, há o bom e o mal profissional em toda e qualquer instituição, meu querido. Mas não é por causa do mal que nós vamos excluir o bem. Porque se não estivesse, a bagunça seria grande. Se com policiamento a gente vê o tamanho da violência que muitas vezes acontece em vários bairros, imagine se não existisse. Se fosse uma terra de ninguém. Naqueles dias Benjamim fez assim e disse: não vamos entregar não. Até que a Bíblia diz que as 11 tribos se levantam e vão guerrear contra Benjamim. E por 3 vezes eles travam guerra. E na terceira, o texto diz que os homens de Benjamim são quase todos extirpados da terra. A Bíblia diz que para que a tribo não viesse ser apagada, ser destruída, as outras tribos tiveram que permitir alguns poucos homens de Benjamim tomar suas virgens para que viessem procriar e ali tentar restabelecer novamente a tribo. Porque o pecado tinha contaminado todo aquele povo. Aquele povo tinha permitido o abuso da mulher de um sacerdote nas suas terras e achava aquilo normal. Irmão, não é normal você viver sem limites.
O jovem hoje chama isso de vida louca. Esqueça isso, meu querido. Os limites que Deus colocou em sua palavra para a minha vida e para a tua vida é a parede de proteção dele para que o diabo não nos trague. Aquilo que muitas vezes você acha ruim é Deus dizendo: isso aqui é minha parede de proteção para que você não seja tocado. Aqui é minha parede de proteção para que você continue sendo protegido, guardado. Você percebe que Daniel, ele está ali, decide não se contaminar, decide servir ao Senhor continuamente. E ele servindo ao Senhor, chega um momento que se levanta uma grande fúria, aonde preparam-se o mal contra Daniel para que ele fosse lançado na cova dos leões. E ele é lançado, porém os leões não o tocam. Por quê? Porque ele está vivendo a palavra do Senhor, ele está ali protegido por sua muralha de proteção. Os leões o veem, mas não conseguem abrir a sua boca para lhe fazer o mal, porque Deus se fazia presente. Irmãos, não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira que nós herdaremos aquilo que o Senhor tem para nós. Tudo que é bom, tudo que tem valor, para nós conquistarmos requer um pouco de sacrifício. Requer um pouco de sacrifício. Quantas vezes nós que já somos mais velhos, nós pedimos algo aos nossos pais, e nossos pais, mesmo podendo nos davam um não. A gente se irritava, a gente ficava entristecido, quem sabe até a gente esperneava para tentar manipular a decisão do pai, mas aquilo não mudava a decisão do pai e da mãe, e a gente baixava a cabeça. E hoje, a gente, quando olha para trás, a gente percebe que aquele não foi muito melhor do que o sim, porque aquele não forjou o nosso caráter. Aquele não nos mostrou que a gente nunca vai ter tudo que a gente quer, porque a vida não nos dá tudo que a gente quer, e nem Deus. Sim ou não? As pessoas hoje esqueceram esses ensinamentos, ou não lembram, ou se fazem de desentendidos, que acabam dando sim para seus filhos a todo momento. Aí quando o filhinho cresce, faz 18 e vai colocar um currículo na empresa, no primeiro não que ele toma na empresa, ele se frustra, não quer mais colocar currículo. No primeiro não que ele toma de alguém, ele se frustra ao ponto de não querer mais enfrentar. Por quê? Porque não foi ensinado em casa a receber não. E quando recebia, manipulava para fazer com que o não se tornasse um sim. Mas eu quero te dizer hoje, querido e querida, não tem manipulação que mude a decisão de Deus para mim e para a tua vida. Porque Ele diz para mim, olha, a porta que eu abro ninguém fecha, mas a que eu fecho também ninguém abre. É Deus que tem a chave, tu pode pedir para todo mundo, mas se Ele não abrir no céu, cá embaixo também não abre. O amigo vai sumir, você vai dizer que cara traíra, sumiu de perto de mim, não, foi Deus que fechou a porta. O companheiro vai se fazer de surdo e desentendido, vai esquecer daquilo que te prometeu, assim como aconteceu com José. Mas não é porque ele é ruim, não. É porque Deus está dizendo, não chegou o tempo, ainda vai ficar no tratamento. Mas quando chegar, não vai precisar da ajuda de ninguém. É Deus que vai agir e vai fazer acontecer. O nosso problema é que nós queremos a coisa, ou as coisas, conforme o nosso bel prazer. Esqueça isso, meu amigo, minha amiga. Esqueça isso, meu irmão.
Esqueça isso. Nós aprendemos com a nossa malícia humana, a nossa vida, muitas vezes só honrar as pessoas que nos agradam, as pessoas que fazem a nossa vontade. E você pode ver que toda aquela pessoa que nem sempre faz aquilo que nos agrada, a gente não honra ela como deveria. Porque a nossa natureza logo se fecha. Mas sabe por que a gente fica assim? Porque nós somos tolos. Porque a Bíblia diz: repreende o sábio e ele se tornará mais sábio. Repreende o sábio e ele se tornará mais sábio. Ei, o líder que só prega a bênção para você que tudo vai dar certo, tenha medo dele. Porque muitas vezes ele só está falando aquilo que você quer ouvir. Mas louve a Deus por aqueles que ainda pregam aquilo que te faz sair da casa do Senhor de bico grande. Porque se teu bico cresceu, é porque a palavra entrou em algum lugar dentro da sua alma e ali está gerando uma mudança na sua vida. Porque está te confrontando. Porque quando a gente começa a entrar na igreja e sair nos dias de culto e nada mexe conosco, meu irmão, então é melhor Jesus logo nos levar, porque a gente já está pronto de ir para o céu. Mas se a palavra vem aquela cutucadazinha que mexe no nosso espírito e nos faz sair dali arretado e pensativo e muitas vezes com vontade até de não ir mais lá, continue indo. É Deus mostrando: olha, ainda tem um negocinho aqui para eu mudar em você. É Deus dizendo: olha, tá vendo como você ainda incha? Como isso ainda mexe com tua estrutura? Se você tivesse bem, isso não te incomodaria tanto. Louve a Deus para aqueles que ainda pregam a verdade. E honre, dê honra. Porque a obra, quando ela é feita com amor, com alegria, com certeza, a gente tem mais prazer de estar na casa do Senhor. Amém?